Se você é vigilante, notem bem, tá? Você é vigilante, a função do vigilante é uma função de interventor. Por isso que o vigilante ele tem sua arma, ele é treinado, ele faz suas reciclagens de 2 em 2 anos, tem lá os seus, a sua, o seu número de disparos a ser realizados, então você está preparado para agir. Tá? É lógico, é muito importante, torno a repetir, este conceito que nós damos de o conter, isolar e negociar para um fato e uma contenção, um isolamento e logo uma ação para outros casos. Então, é muito importante, nós temos que ter bastante sabedoria e discernimento nessas duas figuras. Essa daqui, toda a doutrina que vocês estudaram, toda a doutrina que vocês conhecem, que vocês aplicaram, conter, isolar, negociar, chamar as forças policiais, aguardar a presença da polícia, apoiar ali, ser uma pessoa que vai assumir, às vezes, a contenção e isolamento para que as forças policiais possam agir em maior número na resolução daquele cenário, daquele teatro, daquela crise. Ótimo. Só que existe 1%, onde você analisando uma situação, você vai ver que não dá tempo de esperar. Sou o vigilante de uma escola, e ali existe um criminoso, um aluno que sofreu bullying, que é psicopata, que está entrando lá e matando um por um. Não, peraí. Já liguei, contive, isolei o local, estou armado, estou treinado para tal e não vou agir. Não, aí já entra num outro nível. E é por isso que nós estamos trazendo esses conceitos e que existe mais moderno no mundo hoje, para que vocês possam agir. Da mesma maneira, é interessante quando nós estudamos o massacre de Columbine, nós estudarmos também todos os conceitos norte-americanos, em especial, que tratam sobre as ações em caso de um atirador ativo. Esta é a expressão, o atirador ativo. Então, nós temos muito em foco isso nos Estados Unidos. Tive a oportunidade de morar lá por um tempo. Meus filhos estudaram em escolas americanas, em high school, numa middle school. Então, ali existe uma certa obsessão pelo treinamento de lockdown, onde é ensinado aos alunos, aos funcionários, aos policiais, aos vigilantes daquele local, sejam escolas também, em shoppings e tudo mais, três verbos que em um uso sequencial são aqueles que as crianças elas são doutrinadas desde criança. Então, as criancinhas lá com 5 anos de idade, toca a sirene, eles têm que deitar no chão, eles têm que trancar a sala de aula desde pequeno. Por quê? Ela está condicionada àquela situação, são 3 verbos, run, hide e fight. Então, o run, o que é? No primeiro momento, aconteceu lá um atirador ativo, um agressor ativo entrando armado, correr, a fuga, você fugir, você sair daquele local. Correr para qualquer canto, não. Correr para um local onde você possa estar se afastando daquele local. Lembre-se que segurança não é apenas você viver num local seguro, mas também você se afastar daquele local onde existe um problema, onde existe uma crise. Então, esse verbo run é o mais utilizado. Corra. Para onde? Nas vias de fuga. Por isso que você tem que treinar para onde você vai correr. O segundo é o hide. Hide, o que é? Hide é se esconder, se esconda. Tá? É você entrar em uma sala, entrar em um comércio e trancar todas as portas, colocar ali barreiras para impedir a ação daquele criminoso. Então, você fecha as portas, você tranca, apaga as luzes, desliga o celular, encosta todos os objetos mais pesados naquela porta para evitar a entrada, se afaste daquela porta para evitar ser alvo de possíveis disparos de arma de fogo. Então, esse é o hide. E o terceiro e último, e menos indicado, mas que é o último fator, é o fight, é lutar. Então, se tem um agressor, você está lá, o cara vai estar atirando, está com uma faca, você vai esperar ser morto? Não, você parte para cima, você vai para a ação de luta, para a ação de desarmar aquela pessoa, de imobilizar, até mesmo de neutralizar aquela pessoa. Notem, olha, imagine você falando isso aqui numa escola, né? Mas nos Estados Unidos, as crianças de 5 anos aprendem isso. Run, hide, fight. Correr, se esconder e lutar. Então, daí vem esses ensinamentos que nós trazemos de Columbine também e que nós, como operadores de crises, operadores de gerenciamento de crises, quando nós estamos em um local
onde estamos ouvindo disparos de um possível atirador ativo, de um agressor ativo, de um roubo, de um furto, de uma confusão, qual que é a primeira coisa que nós temos que fazer? Naturalmente, o que as pessoas vão fazer? As pessoas vão correr daquele local, não é assim? A fuga, run, é algo natural. O que nós temos que fazer? Providenciar para que haja uma liberação de todas as saídas de emergência e tudo mais, e indicar para aquelas pessoas para onde elas devem se direcionar, qual é o local de fuga, orientá-las, verbalizando, até mesmo gritando, se for necessário, para chamar a atenção daquelas pessoas, o local de fuga. E aí o que nós temos que fazer? É entender que ali naquele meio existem pessoas que correram, mas existem pessoas que se esconderam. Esses dias atrás mesmo, houve um grande roubo em um shopping no interior do estado de São Paulo, numa rodovia, onde as imagens demonstraram muito bem que pessoas corriam depois de alguns disparos e muitas pessoas se esconderam e trancaram as suas lojas. Notem como é algo intuitivo, mas que quando nós treinamos, isso pode se tornar um conceito, uma doutrina, e mais facilmente nós iremos agir dessa maneira como nós treinamos e como aquilo já é uma doutrina. E nós operadores, temos que entender que existem pessoas ali também que estão abrigadas, que estão escondidas. Então, não é sacar a sua arma e efetuar disparo em qualquer pessoa que esteja lá, porque, muito provavelmente, se a pessoa não conseguir correr ou for alvo de um sequestro emocional, onde existe ali aquela função do travamento, né? As pessoas travam, né? O instinto de fuga e de luta. Só que tem pessoas que não têm esse instinto de fuga e de luta, né? Que seria run e o fight, né? Mas eles têm um instinto do quê? De travamento. Então, eles vão ali e vão se esconder. Muitas vezes se escondendo atrás de pequenas lixeiras, porque existe um sequestro emocional, existe um sequestro da amígdala, onde toda a razão do seu cérebro ela é voltada para uma área do cérebro primata nossa, da época dos primatas que fugiam dos tigres de Bengala e tudo mais, que é o quê? Que é de se esconder, que é de tremer, que é o instinto de sobrevivência. Notem como isso é importante sabermos. Então, uma pessoa que está um sequestro emocional, um sequestro da amígdala, sob efeito ali de vários e vários hormônios, que isso daí já funciona como uma área fisiológica, o cortisol, adrenalina, noradrenalina. Então, todos esses hormônios agindo dentro do corpo, mais o sequestro emocional, faz com que muitas vezes a pessoa ela vai pensar no instinto, e muitas vezes o instinto dela é se esconder atrás de uma pequena lixeira. Então, é a nossa função chegar até essas pessoas, fazer o resgate daquela pessoa e colocá-la em um local seguro. Ah, coronel, mas peraí, está todo mundo correndo do criminoso, eu tenho que correr em direção ao criminoso? Sim, essa é a nossa função. Por isso que nós somos voluntários a sermos profissionais de segurança privada. Enquanto todos correm do perigo, nós temos que correr em direção ao perigo. Esta é a grande charada. Se você não tem esse denodo, esta galhardia, esta coragem, e não quer isso para a sua vida, mude de profissão. Porque a partir do momento que você é imbuído, que você está ali sob uma autoridade de um agente de segurança, você tem que ter isso em mente, que você, é lógico, você não vai se expor lá, o cara está dando tiro de fuzil, você vai, não é isso, não estou falando isso, mas você tem que agir. O correr em direção ao perigo, às vezes pode ser você ficar parado, fazendo essa retirada das pessoas, orientando os demais que estão, fazendo a contenção, fazendo o isolamento. Então, tudo isso é você estar indo em direção ao perigo e não saindo correndo para o meio da rua, indo para sua casa, sei lá, correr lá para a igreja, não é? Isso não é o correto, não é aquilo que é necessário para nós. Então, esse é a grande função nossa. Notem quantos conceitos nós estamos colocando aqui. E no Brasil, todos esses conceitos, eles chegaram, em especial aqui no estado de São Paulo, para o Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT, da PM. Tá? Existem, lógico, outras células que já haviam, outras polícias que já tinham conceitos, mas assim, oficialmente foi para o GAT aqui de São Paulo, mais ou menos ali no começo de 1990. E eu me lembro que eu fiz o primeiro curso de gerenciamento de crises, foi no GAT, né? Foi até o coronel Mascarenhas, que um dos criadores do GAT, dos fundadores do GAT,
e uma das pessoas que mais trouxeram conceitos de gerenciamento de crises para o Brasil. Então, eu tive essa oportunidade de estar ali logo em 1994, 95, já tendo e estudando todos esses conceitos, e eu pude, durante praticamente toda a minha carreira, 25 anos, utilizar esses conceitos de gerenciamento de crise, doutrinariamente, já implantados e adaptados à nossa realidade brasileira, e dali, desses 25 anos, eu pude extrair toda a minha experiência que eu tenho sobre o assunto. Então, não é algo que eu apenas ouvi, eu fiz um curso, não, eu vivi isso daí, eu vivenciei isso daí. Eu sou um especialista em gerenciar fatos. Não digo que eu sou especialista em gerenciar crises. Por quê? O gerenciamento de crises, e a palavra especialista, ela vem daquela pessoa que tem mais de 10 mil horas fazendo a mesma coisa. Eu não fiquei 10 mil horas da minha vida gerenciando crises de incêndios, de acidentes, Fiquei, sim, gerenciando conflitos. Nisso eu sou um especialista. Da mesma maneira como eu não posso falar que eu sou um especialista em segurança privada. Porque eu não tenho 10 mil horas praticando a segurança privada. E nunca vou ser um especialista em segurança privada. Eu sou um especialista, estou me tornando um especialista em instrutor de segurança privada, em estudos de segurança privada, em conceitos de segurança privada, em gestão de segurança privada. Notem, você que está aí, que já tem 10 mil horas como vigilante, porteiro, controlador de acesso, você está apto a se considerar um especialista. E por que eu digo apto a se considerar um especialista? Porque não é apenas você ter 10 mil horas fazendo a mesma coisa. É necessário que nessas 10 mil horas você seja um profissional que buscou novos conhecimentos, que fez extensões, que fez cursos livres, que fez ali um curso superior, que aprendeu, que estudou, que assistiu live, que está aqui hoje assistindo esta aula complementar ao curso de gerenciamento de crise. Então, você se focou na sua profissão, se focou em algo nessas 10 mil horas. Deu para entender essa diferença? Então, eu sou especialista em segurança pública e privada. Por quê? Porque eu fiz um curso de gestão. Não, você tem conhecimentos na área de segurança pública e privada. Da mesma maneira como eu tenho conhecimentos, e muitos conhecimentos, na área de segurança privada, mas não sou especialista em segurança privada porque não tenho ainda aquelas minhas 10 mil horas. Então, isso daí nós temos que entender, até mesmo para diferenciar o A do B, o curso A do curso B. Um curso que é feito por profissionais que lidam, que são especialistas, que têm experiências, daqueles que apenas têm um mero e breve conhecimento sobre a matéria. O conhecimento é importante, nós falamos na aula passada com o supervisor sobre o coeficiente de inteligência e a inteligência emocional. Vocês se lembram disso? Quando nós falamos em coeficiente de inteligência, a gente diz que 20% de tudo que uma pessoa é o que ela tem de conhecimento. E os outros 80% é a inteligência emocional que ela vai ter para utilizar esses 20% e muito mais que vem pela frente. Então, isto daí é a grande vantagem, o grande segredo que vocês têm que ter. Além dos conhecimentos, vocês têm que se focar na inteligência emocional. Daí tem o livro, não está aqui, mas depois eu mostro, eu posto lá no nosso grupo, do Daniel Goleman, que trata sobre o livro, é o tema Inteligência Emocional. O nome do livro é Inteligência Emocional. Então, se vocês puderem comprar, adquirir, ou mesmo ver na internet ali conceitos de inteligência emocional, é muito importante para nós.